A escala 5x2 é melhor pro trabalhador? Do ponto de vista de descanso, mas trabalhador, fique ciente, o teu salário vai diminuir, isso é uma realidade. O salário do trabalhador vai diminuir e o empresário vai ter mais gastos. Isso não tem como fugir, essa conta não vai fechar. O salário do trabalhador vai diminuir se ele for para a escala 5x2. Então esteja ciente disso. Quer aprender, tá? Vote alguém que tem profissão e que não dependa da política para viver. Ponto final. Porque na hora que o bicho pegar ali, o cara olha e fala, eu não preciso disso daqui, eu me importo mais com a minha reputação, com a minha dignidade, com a minha biografia, eu não vou manchar minha imagem, minha biografia por causa desse voto. O cara que depende daquilo para pagar o boleto dele, ele não quer perder o mandato. Então ele prefere virar as costas pro povo e votar com o partido, por exemplo, votar com a corrupção pra garantir o mandato dele, e dele pensa assim, daqui um pouco o povo esquece. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GovCast. Do jeitinho que a gente gosta, leve, direto e descomplicado. E o nosso convidado de hoje, ele ainda não exerce nenhum cargo público, mas ele ficou conhecido no cenário nacional por se posicionar politicamente e também por exercer uma advocacia combativa. Seja muito bem-vindo, Jeffrey Cicchini. Eu que agradeço, prazer imenso estar aqui com vocês. Pri, Vic, né, carinhosamente assim que vocês são chamadas, e eu parabenizo pelo trabalho. Eu tava dizendo pra vocês antes de começar aqui, que eu já fui em muitos podcasts, né, e eu gosto da linha de vocês, que vocês não estão focadas em só polêmica. Vocês gostam de fato, propostas, resultado, aquilo que o povo realmente quer conhecer. Parabéns pelo trabalho, o nome faz jus ao trabalho que vocês têm desempenhado. Grandes nomes já estiveram conversando com vocês, por isso que eu fico lisonjeado em estar aqui. Obrigado pelo convite. Que maravilha ouvir isso, né, Vic? Porque o propósito do GovCast é aproximar o cidadão da gestão pública. Tá dando certo. Vocês estão fazendo muito bem isso. Ai, que maravilha. Obrigada. Esse é o diferencial de vocês, e eu digo que a visibilidade que vocês estão tendo é graças a esse trabalho diferenciado que vocês estão fazendo. Inclusive, hoje a gente bateu 1 milhão de views nos últimos 30 dias. Não, é muito Isso pouco. mesmo. Vocês merecem 1 bi de views. Ai, com Ai, certeza. que Mas pra bom. gente que tá engatinhando, a gente fica muito feliz com esses números, né? Nosso trabalho dando certo. Não, Com certeza, tão com gigante seriedade. já. Tão gigante já. Ai, maravilha. E pra começar, a gente vai entregar um presente Opa! do GovCast feito com muito carinho pra você. Olha só, ganhar as coisas é sempre bom, né? Sempre Ganhou. bom, né? Você viu só? Olha só, eu tava esperando uma caneca dessa bonita de vocês. Tem até meu nome, olha só, que legal. Olha só. E a fotinho da família. Pô, Ah, vocês são incríveis. família Obrigado, linda, obrigado. Que parabéns. foto linda, hein? Ah, obrigado. O que Obrigado. a família de coração. representa pra você? Fala aí pra nós. Tudo, né? Você sabe que vocês vão chegar nesse ponto, né? Que eu sou pré-candidato a deputado federal, né? Uhum. E eu falo pra minha equipe que não marque nada final de semana, porque meu final de semana é da minha família. Esquece, não tem agenda final de semana. Offline. Feriado, esquece. Porque é Deus, né? Família e depois o trabalho, né? Então, família é tudo, e eu sigo esse princípio. A minha esposa sabe. Final de semana, esqueça, eu tô com a família, porque família é tudo pra nós. Ai, que A maravilha. gente acompanha ali, vê os cavalos. Que legal, você gosta. Eu do- encontrei, a gente não andava a cavalo. Aham. Né? E aí, o que eu pensei? Eu quero encontrar algo que una a família. Porque, por exemplo, eu tô jogando futebol. Pô, tô jogando futebol com os amigos e a família tá do lado. Aí a minha esposa tava também no tal do beach tênis. Ai, amo. Ela tá lá com as amigas na areia, né? Aham. Vamos encontrar alguma coisa que final de semana una todo mundo, Show. né? E eu sempre gostei de cavalo. Aí eu encontrei no cavalo essa união. Então ela tem o cavalo dela, minha nenê, a Júlia tem o cavalinho dela, eu tenho o meu. Que Então legal. foi muito legal essa ideia de unir a família. E daí já fizemos amigos nesse meio também, e eles também com as famílias já viram amigos, então encontramos uma atividade pra unir a família. Que Ai, maravilha. Que legal, show de bola. Chiquini, conta pra gente. Durante toda a sua carreira, durante o tempo onde você nem imaginava a política, você traçou uma rota pra chegar até aqui e hoje se posicionar politicamente, ou as coisas foram acontecendo de uma maneira natural? Não, negativo. Eu não gostava de política. Eu, na verdade, eu não gosto de político. Eu não gosto de politicagem. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu sou nascido e criado numa igreja chamada Assembleia de Deus. Eu sou evangélico desde a infância. E tinha um troço que eu tinha asco.
é ver político chegando na igreja e sendo tratado como autoridade. E detalhe, em determinados períodos, né, Jefferson? Não, um nojo. Eu tinha nojo E depois disso. somem. Eu tinha raiva. Então, cadeira reservada pro político. Aí chama o político no púlpito. E eu tenho nojo disso, né? Porque eu enxergo o político como um cara que tem que servir. Eu gosto de usar o exemplo do síndico do prédio. Quem que é o síndico do prédio? É um cara que trabalha, então ele tem o trabalho dele, né? E ele doa a expertise dele. Pode ver, você sempre escolhe um síndico do teu prédio, um cara preparado. Você nunca pega um Zé Orelha pra ser síndico do prédio. O cara vai lidar com dinheiro, vai lidar com, né? Então você escolhe um cara preparado, que ele vai doar parte do tempo dele, da expertise dele pra comunidade. Quem que é o político no Brasil? O político no Brasil é um aproveitador, é um malandro, a maioria é isso. É um cara que muitas vezes não deu certo na profissão dele, aí ele é bom de garganta, ele é bom de enganar a gente e vai pra política pra ter salário, vai pra política pra roubar. Então, eu sempre tive uma visão preconceituosa do político. Nunca gostei. Só que eu fui estudar direito, fiz faculdade de direito, e aí eu começo a entender a estrutura do Estado. E aí eu começo a compreender como a política é importante pro cidadão. Mas eu nunca fui candidato. E aí eu começo na advocacia criminal, acabei advogando para vários políticos. Essa proximidade de advogar para políticos, advoguei muito para vereador, para governador, para senador, para deputado. Advoguei bastante e advogo, né? Eu vivo da advocacia. E eu começo a entender que o mal político faz mal para a sociedade, que o bom político faz bem para a sociedade. Eu comecei a compreender isso. E eu sempre estive atrelado a pautas sociais e pautas públicas. Eu sempre defendi muitos policiais. A minha carreira, se você olha, eu sou 14 anos advogado, eu sempre fui muito atuante na área da segurança pública. Então, vários casos que eu atuei já tiveram visibilidade. Então, em 2018, o Chiquini vai ser candidato. Não fui, eu nunca fui candidato. Eu nunca fui candidato em 18, em 20, em 22 e 24. Eu nunca fui candidato nem a síndico do meu prédio. E o que aconteceu? O que acontece? Eu sempre tive olhos para a importância da política, né? Mas eu nunca quis me envolver. Acontece que agora, desses 2 anos para cá, que eu me envolvi mais nesse processo da trama golpista, a farsa da trama golpista, deixa eu corrigir a farsa, porque é uma grande farsa, eu comecei a identificar que o nosso sistema de justiça, o que é o nosso sistema de justiça? É a nossa estrutura do poder judiciário, né? O Estado é dividido em 3 poderes: poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Então, quando a gente fala em justiça, a gente fala em poder judiciário, que é onde eu estou há 14 anos, né? 14 anos de formado. Então, tem mais 5 anos da faculdade, né? Indo para 20 anos aí envolvido com justiça. E eu começo a olhar as deficiências e eu tenho a conclusão de que o sistema de justiça faliu. Então hoje eu sou advogado e eu vejo que com a minha carteira da OAB eu não consigo mais fazer justiça, porque a justiça faliu. E por que ela faliu? Porque nós precisamos de reformas importantes na justiça. Então eu que sou advogado, eu vejo como a falência do sistema de justiça está trazendo reflexos muito negativos à sociedade. Você tem criminoso na rua e você tem inocente sendo preso. Poderosos que têm acesso a grandes autoridades conseguem, por meio de lobby e corrupção, ficar soltos, né? Pessoas que não têm poder aquisitivo alto, não têm como pagar um bom advogado, são condenadas injustamente. Então nós estamos com um sistema de justiça extremamente deficiente e falho. E eu não enxergo, com o máximo respeito a todos os amigos políticos, né? Eu tenho muitos amigos políticos mesmo, deputados federais, mas hoje, quando eu abro o leque em cima da mesa de nomes da política, eu não enxergo quem tenha a expertise que eu tenho, a capacidade que eu tenho de arrumar esse sistema de justiça. Hoje, com muito respeito, eu não estou querendo parecer orgulhoso e prepotente de forma alguma, mas eu estou há quase 20 anos vivendo exclusivamente do direito e ativamente no direito. E eu conheço da base do sistema de justiça ao topo, eu vim de baixo, então eu comecei advogando no chão de fábrica da advocacia. E eu cheguei a processos no STF, então eu conheço todo o poder judiciário da base ao topo. E eu tenho conhecimento do que está errado, o que tem que ser arrumado e como arrumar, e tenho coragem de botar o dedo na ferida. Então,
eu não quero depender de político para tentar arrumar esse sistema de justiça. Eu chego, coloco a bola no chão e penso, quer saber o seguinte? Eu vou meter a cara nisso, eu vou lá botar o dedo no que tá errado e vou tentar arrumar eu mesmo. Essa é uma realidade. Eu sei que um passarinho não faz verão, mas eu vou com bons amigos e eu quero, de fato, com o token de deputado federal, eu quero apresentar as reformas que eu vejo enquanto advogado que podem impactar em arrumar o poder judiciário brasileiro. Então eu sei, se eu for abrir o leque aqui do que tá errado pra vocês, a gente vai passar horas aqui. Então eu identifiquei já tudo que tem que mudar na justiça brasileira. Eu já tenho tudo bem desenhado, bem mentalizado do que tem que mudar. E eu não quero ficar pedindo arrego pra deputado, ou apresenta esse projeto aqui, às vezes não é de interesse do cara, tu tem que fazer... Quer saber? Eu vou lá com essa pauta bem específica, então por isso que eu tô entrando na política, eu tenho uma pauta bem específica, arrumar a justiça brasileira. Essa é minha pauta. Então eu vou pegar toda a bagagem que eu tenho enquanto advogado, tá? Toda a disposição que eu tenho, todo o ímpeto que eu sei que eu tenho, e vou eu lá colocar o dedo na ferida e tentar arrumar. Então nunca tive esse interesse de ser político, identifico a necessidade de termos um bom legislativo, não temos hoje um bom legislativo, não enxergo uma pessoa que tenha essa capacidade, essa bagagem que eu tenho de apresentar reformas verdadeiras, né, reformas sérias e eficazes, arrumar a justiça. Então eu vou colocar meu nome à disposição com esse objetivo, arrumar a justiça brasileira. E a tua família, como é que foi para tua esposa, para tua família, esse caminho? Eles estão te apoiando? Então o que acontece? A minha esposa, eu e ela, nós estamos a vida inteira juntos, praticamente, né? Eu e minha esposa, a gente começou a namorar, eu tinha 20 anos. Então eu tenho 36, estamos há 16 anos juntos. Eu e minha esposa. Então, todo esse preconceito que eu tinha da política, eu passei pra ela. Então, então ela conviveu comigo na advocacia criminal. Então, sempre ouviu de mim as deficiências e tal. Então, eu e ela sempre tivemos preconceitos com a política. Mas a minha esposa, ela é ideológica igual eu. Nós somos ideológicos. Eu sou de direita ideológico. Eu sou anti-PT. Eu sou ideológico. E minha esposa é igual a mim. Uhum. E quando eu começo a me envolver mais nessa farsa da trama golpista, enfrentar essa injustiça, e ela vivendo isso comigo, então foi mais ou menos que natural, assim, amor, nós vamos ter que fazer alguma coisa pelo Brasil, senão nossos filhos vão crescer na Venezuela. Então foi algo meio natural. Em conjunto, vocês amadureceram. A gente fica em luto em casa quando o Lula se elege, em 22. Nossa, luto. A minha esposa ficou um mês de luto. E a gente foi uma construção, assim, sabe? Foi aquele dia após dia, as notícias ruins chegando, a gente vendo a economia indo pro buraco, a gente vendo injustiçados. Então foi uma construção, sentei com ela e partiu mais dela, inclusive. Olha. Ela, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa, porque é um prejuízo. Que nem eu sou do Paraná, o meu escritório é em Curitiba. Eu almoço em casa. Você é nascido aqui em Curitiba? Eu sou nascido em Curitiba. Eu sou curitibano. Meu pai é nascido em Bela Vista do Paraíso, do lado de Londrina. Minha mãe é nascida em Paranaguá. Mas eu sou curitibano. E, eu almoço em casa. Então, nesses 15 anos de advocacia, praticamente, eu sempre tive uma vida muito próxima à família. Uhum. Eu nunca tive aquela vida de ficar uma semana fora de casa, sabe? Sempre foi assim. E ir pra política, são 4 dias em Brasília. Então querendo ou não, um sacrifício. É um sacrifício. Então, óbvio que tem que ter o apoio dela. Né? E hoje eu tenho o apoio dela. Eu jamais... E é muito importante até eu jamais iria me né? meter... Eu jamais ia me meter em política sem o apoio da minha esposa. Ai, que em bom. hipótese alguma. E tenho me cercado de pessoas boas, né? O meu time são pessoas que pensam como eu. E eu acho que a hora que a população tiver a mentalidade que existe gente boa, querendo ir pra política para de fato lutar por um Brasil melhor, a gente arruma um país. O problema é que a gente vota no nome conhecido, a gente vota no nome famoso, a gente não vota na pessoa correta. Você acha que o brasileiro tá desacreditado da política? Muito, eu tô morrendo de medo de nessa eleição a gente ter a maior taxa de abstenções. Isso é um problema. E teremos, tá? Será a eleição, veja a municipal. Na municipal já foi grande. A Cristina Grêmio, aqui na Municipal de Curitiba, ela perdeu pros votos nulos, né? Ela ficou em terceira colocada, né? Uhum. Então foi Eduardo, votos nulos e Cristina Grêmio. Então veja. Olha só. Então eu tô morrendo de medo de termos votos nulos e abstenções. Porque, na verdade, o voto é obrigatório. No Brasil não é obrigatório. Se você não votar, você paga R$1 no dia seguinte. Então não é obrigatório. E o que a gente tenta sempre passar para os nossos telespectadores, quem acompanha o nosso podcast, a grande importância que é esse envolvimento. Porque a partir do momento que você anula o teu voto, não vota,
você tá dando... Você deixa o outro escolher por Você deixa o outro escolher por você. E a política, ela é essencial na nossa vida em tudo, Eu dei né? eu dei uma palestra ontem para umas pessoas. Eu falei o seguinte: em quem que eu voto? O voto é o seguinte: você vai votar numa pessoa que você daria a chave da tua casa para ela. É assim que você escolhe em quem votar. Você daria a chave da sua casa pro Lula? Você daria a chave da sua casa pra Gleisi Hoffmann? Ou Renato até pra uma Freitas. pessoa que vai cuidar da tua família. Você vai viajar e ela vai ficar cuidando dos teus filhos. Entendeu? É essa Seu bem pessoa mais que você vai votar, aquela pessoa que você daria uma procuração com amplos poderes. Porque literalmente o político eleito, ele tem uma procuração tua com amplos poderes. Por exemplo, essa semana o Congresso está discutindo a escala 6x1 ou 5x2. Ou Meu, agora também 4x3, né? ou 4x3. Então, olha o quanto isso vai impactar. Você imagina, e agora não adianta você gritar, porque você deu a procuração e ela é irrevogável. E ela fica ali por 4 anos. A procuração ela é irrevogável e de amplos poderes. Então agora o Congresso vai decidir o quanto você vai trabalhar ou não vai trabalhar. E de um lado você tem o empregador e do outro lado você tem o empregado. Você tem o empregado e o empregador, então você vai impactar na sociedade como um todo. Então é Como muito resgatar grave. isso no brasileiro para que ele se envolva de verdade? Porque o pessoal tá com aversão a isso, mas é tão importante segurança, infraestrutura. O que vocês estão fazendo. Ai, Por olha isso que que eu tô aqui. Esse trabalho de Maravilha. vocês é assim. Vocês aqui, ó. Vocês estão se doando. Isso aqui que vocês estão fazendo é uma doação social. Vocês estão fazendo um serviço social. Esse podcast é um serviço social. Vocês estão levando conscientização para as pessoas. Vocês estão levando informação. É isso aqui. Agora, A gente aí. tem feito algumas gravações externas, a gente pergunta pro pessoal Maravilhoso. qual que é o papel de um vereador, de um deputado, eles O povo não sabe, Onde não. você vai cobrar? Não sei onde cobrar. Eu lembro uma vez, eu ouvi uma pessoa reclamando: eu não voto mais naquele vereador. Por quê? Não, porque teve o aniversário do fulano e ele não deu. Nós pedimos pra ele dar o bolo e o salgado, ele não deu os bolos e o salgado. Perdeu nosso voto. Eu vi um vídeo na Então, internet. É tão pouco, né? Ah, Eu vi um vídeo na internet Desde do quando que o pessoal vereador dá reclamando bolo e salgado, pô? do É, presidente porque a rua tava cheia de buraco. Então, assim, você vê o nexo, que eles não O que o sabem presidente tem a ver com a rua, com o buraco, meu Deus do céu? E assim, Entendeu? às vezes as pessoas elas não entendem que se você não souber o que a pessoa faz, você não pode cobrar ela. Exatamente. Então, por exemplo, assim, eu já disse isso aqui numa outra entrevista, mas eu acho que a gente tinha que começar, a maior mudança do Brasil começaria pela educação. Se a gente conseguisse Óbvio. colocar para aquelas crianças de ensino fundamental e ensino médio, né, o adolescente ali, ensinar para ele o básico do direito que a gente aprende. Mas os nossos pais tiveram aula. E Os nossos pais na uma escola, outra eles forma tinham de uma pensar. matéria na escola que era direito e cidadania, era algo assim. Em que momento Que eles isso mudou? estudavam a Constituição. Olha. E olha como foi olha como a esquerda ela é criminosa. A esquerda, ela tira isso da educação. Então ela tira, imagina, nossos pais tinham aula de direito constitucional na escola e cidadania e Não tal. sabia disso? É, Sabia? e veja, os nossos filhos não cantam hino nacional na escola. Não, na minha época cantava. Sabe por que não canta hino nacional? Porque hoje o hino nacional é da direita. Imagina, cara. Se você tem a bandeira do Brasil na tua casa, você é de direita. Pô, nos Estados Unidos, se você é de esquerda ou de direita, você tem amor à pátria. Aqui Sim. no Brasil a gente tem isso. Então, essa esquerda, ela vem destruindo isso. Entendeu? Por quê? Porque controle. A esquerda quer controle social. Literalmente isso. É isso que as pessoas não enxergam. E conhecimento é um poder que você dá pra sociedade. Então essa educação deficiente que a esquerda dá no Brasil é para ter controle. A esquerda quer que o povo seja, de fato, emburrecido. Isso é uma realidade. A esquerda quer que o povo seja dependente econômico. Pô, vocês imaginam só. Quase 40%, 30%, com certeza. 30% com Eu vi certeza uma notícia- da população recebe Bolsa Família. 49,9. Não, então é metade da população brasileira. E agora uma notícia, não sei se vocês viram, que o pessoal da Bolsa Família vai ter internet gratuita. Entendeu? Ai, eu não vi isso. Ou Eu seja, acho isso até bom. Porque daí eles vão Não, receber vai meus ficar- vídeos. E vão ficar o dia inteiro no TikTok fazendo dancinha, né? Mas daí eu acho que isso daí vai ser bom, porque daí vão receber meus vídeos e vão deixar de ser petista. Né? Olha só. Não, eu fui agora numa cidade. Com a minha equipe, que fomos convidados lá. Pô, não tinha internet, não tinha WhatsApp na cidade. Então como que chega a informação? Voto do Cabresto. Né? Então você imagina, os nossos vídeos aqui não chegam naquela cidade. Não tem WhatsApp, a internet não conecta ao WhatsApp, que é o que tem de mais leve. Leve. Entendeu? Então hoje a internet ela é importante.
Por isso que a esquerda quer controlar a internet. O Lula não quer internet livre, aberta. Pode ter certeza que se eles derem internet gratuita para esses 50% da população que recebe Bolsa Família, vai ter algum limite aí, vai ter algum controle. É capaz que eles dêem o celular com a internet deles, ainda que não vai acessar, só vai acessar a Globo News. E assim, Chiquini, você fala de temas muito polêmicos. Sim. E abordar esses temas publicamente tem um preço. Uhum. Por que você acha que certeza. vale a pena pagar esse preço? Ah, não vale a pena, né? Mas não, quem disse que vale a pena, né? Mas não vale a pena, né? Eu tenho mais inimigo do que eu posso controlar, né? Não, é que é o seguinte. Eu venho da advocacia criminal, então nunca tive medo de botar o dedo na ferida. Eu sou advogado criminal. Eu sou forjado na tribuna do Tribunal do Júri, né? Defendendo um cara que deu uma facada e um tiro em alguém. Eu tô dizendo que ele é inocente ou que agiu em legítima defesa. Então eu nunca tive problema de tratar com assuntos que doem. Eu nunca tive Bem delicados. Eu nunca tive por problema de tratar com assuntos, como que a gente pode... sensíveis. E hoje o político, ele foge de assuntos sensíveis porque ele perde voto. Eu não sou político, eu não tô preocupado com voto. Isso que eu tô falando pra vocês. O meu nome tá na urna. Quer votar em mim pra eu ir lá e resolver esse país? Eu vou votar. Não quer votar em mim porque eu sou polêmico, porque eu tenho coragem de falar as coisas? Não vote! É o seguinte, eu não quero ser político. Eu tô nem aí pra política, eu quero ver um Brasil melhor. Eu não tô preocupado com voto. Então ache que você entra em assuntos polêmicos que você perde voto. Mas eu não tô preocupado com O voto voto. é uma consequência. Eu tô preocupado em levar a informação correta pras pessoas. Eu quero levar a verdade, eu quero mostrar pras pessoas o que tá certo, o que tá errado. Eu levo o conteúdo verdadeiro pras pessoas. Doa a quem doer. Eu trato dos temas verdadeiros, doa a quem doer. Se me custar votos e eu não for eleito, não tem problema nenhum. O que eu quero é a verdade, enfrentar o PT, enfrentar a tirania. Então, acontece que o Brasil tá deturpado, né? O certo virou errado, o errado virou certo, e eu não vou aceitar isso. Então não é que eu trato de assuntos polêmicos, é que as coisas estão de ponta cabeça e eu tô tentando desvirar, né? E dói, tem um preço você chegar para as pessoas e falar, meu, isso tá errado. Tá errado por quê? E as pessoas não têm paciência de explicar porque às vezes vai perder voto. Eu não, tá errado por isso, por isso e por isso. E eu explico. E eu tenho sofrido ônus com isso. Mas é aquilo que eu falei. A minha preocupação é arrumar o Brasil. A minha preocupação é expulsar o PT. A minha preocupação é expurgar o PT. A minha preocupação é arrumar o STF, arrumar a justiça. E não com a minha eleição. E não com o voto. Eu não tô preocupado em agradar. Eu tô preocupado que os meus filhos não cresçam numa Venezuela. Eu quero, de fato, ver um Brasil melhor. E isso tem um preço. Jair Bolsonaro levou uma facada por isso. Nada... Eu posso apanhar o quanto eu apanhar na internet. Eu posso perder quantos votos forem. Nada se equipara a levar uma facada, como o presidente Bolsonaro levou, e ser condenado injustamente a uma pena de 24 anos de prisão. Então, nenhum custo é maior por tentar arrumar o Brasil do que o presidente Bolsonaro enfrentou e tem enfrentado. E eu acho que a partir do momento que você coloca o seu nome à disposição da sociedade, você tem que ter o compromisso de ser verdadeiro. E enfrentar as pautas que, de fato, interferem na sociedade. E eu tenho feito isso sem me preocupar com os reflexos para mim. Eu não tô preocupado comigo. Eu tô preocupado com o Brasil e com os brasileiros. E Chiquini, falando agora do cenário político atual, para você, qual que é o maior problema no Brasil? Hoje o maior problema no Brasil é a politização dos poderes. Veja, o PT descobriu que se eles tivessem o controle das indicações, eles governariam o Brasil. Tá? Você não governa o Brasil hoje sendo presidente do Brasil. Você governa o Brasil se você, sendo presidente do Brasil, você tiver maioria no STF, você tiver maioria no STJ, você tiver o controle da Polícia Federal, você tiver o controle do Ministério Público Federal, você tiver o controle da AGU, aí você governa o Brasil. E o PT tem. O PT está 18 anos no poder. De 24 anos, o PT está 18 anos no poder. O que o PT conseguiu? Maioria no STF. Opa, aquilo que eu não resolvo com a caneta de presidente, eu peço pro STF, o STF resolve para mim.
Por que o Lula governa o Brasil? O chefe da Polícia Federal foi ele que nomeou. O chefe do Ministério Público, o PGR, que é o Gonê, foi ele que nomeou. O chefe da AGU, que é o Jorge Messias, foi ele que nomeou. O chefe da Polícia Federal, que é o André, ele nomeou. Então, o Lula governa o Brasil porque todas as lideranças máximas do país foi ele que nomeou. O presidente do Senado é dele, o presidente da Câmara dos Deputados é dele. Então ele literalmente governa o Brasil. Então o maior problema do nosso país é isso. O presidente da República nomear as maiores lideranças do país. Como tem que ser. E tem chance disso mudar? Tem chance disso mudar. A gente vai sangrar muito por isso, né? O PT vai bater muito em mim por isso. Se prepare, eles vão inventar muitas mentiras sobre mim por isso. Mas nós temos como mudar. O que tem que acontecer? Polícia Federal. Quem nomeia o chefe da Polícia Federal? A Polícia Federal. Ministério Público. Quem nomeia o chefe do Ministério Público? O próprio Ministério Público. Poder Judiciário. Quem nomeia... Uma eleição dentro de direta. cada uma instituição. Eleição direta dentro das suas instituições. O chefe... E cada instituição tem a sua independência. As instituições têm que ter independência. A partir do momento que o presidente da República não tiver mais o controle das nomeações, o Brasil vai começar a arrumar. Aí sim, porque hoje, por exemplo, o delegado de polícia, o chefe da Polícia Federal, o delegado de polícia como um todo, ele não tem um poder, uma independência, uma imunidade que se chama inamovibilidade. Por exemplo, o juiz. Eu não posso pegar um juiz que eu não gosto dele e trocar ele de comarca. Tira esse juiz desse processo. Não, o delegado pode ser trocado. Então, por exemplo, o Lula, ele nomeou o chefe da Polícia Federal. Então, o chefe da Polícia Federal do país é nomeado pelo presidente da República. Aí, a Polícia Federal começou a investigar o Lulinha, o filho do Lula. O que eles fizeram? Trocaram esse delegado. Botaram outro. Porque o cara não quer perder o cargo. O Lula junta no telefone e fala, ô, cara, eu te botei aí, você quer que eu troque você daí? Não, presidente. Então é o seguinte, dá um jeito no cara que tá investigando meu filho, pra já. Ele vai lá e troca o delegado. Então, a partir do momento que o Lula não tem o controle desse chefe da Polícia Federal, ele não tem essa interferência. Porque hoje, o maior problema do Brasil está onde? Na corrupção no topo. Né? A corrupção está no topo. Quem julga um ministro do STF? O STF. Quem julga um deputado federal? O STF. Quem julga o presidente da República? O STF. Eu acho engraçado. Eles são também intocáveis. Que muitos deputados federais e senadores têm escritório de advocacia Sim. e causas que são julgadas pelos ministros do STF. Então, assim, a pessoa que vai julgar você, ou que você pode aprovar ou não o impeachment dela, no caso dos senadores, né? Aquela pessoa tem uma causa com você. Então, ó, se você votar pra eu ser empichado, né, que fala? Empichado, Pra eu ser empichado, naquele teu processo, eu vou te canetar e teu cliente vai perder a causa. Meu Deus. Muita gente fala pra mim exatamente o seguinte. Uma verdadeira cama de gato, né? Chiquini, você é advogado. É o que eu mais escuto. Chiquini, você é advogado. Esse enfrentamento que você tá fazendo contra o STF, contra o sistema de justiça, você não tem medo de prejudicar as suas causas? Eu tenho medo de ser lembrado pela história como um advogado covarde. É disso que eu tenho medo. Quanto tempo eu vou viver? Será que eu chego aos 80 anos? Não sei. Eu sei que a gente fica muito tempo nessa terra. A nossa vida é um sopro. A gente vai passar pouco tempo aqui. É pouco tempo que a gente vai viver aqui. Eu quero saber exatamente o que eu vou influenciar nessa terra, no nosso momento. Eu gosto de olhar para as histórias bíblicas. Você quer ser visto como Judas? Ou você quer ser visto como Daniel? Pessoas que realmente fizeram a diferença na terra. Moisés, Davi. Então, eu não quero ser visto como um advogado que me curvou à tirania. Eu quero ser visto como um advogado que, mesmo nesse momento de tirania, enfrentou a tirania. Como dizia Sobral Pinto, que para mim é o maior advogado que a gente teve na nossa história. Aquela frase famosa que você já deve ter ouvido. A advocacia não é profissão para covardes. Né? E hoje o que a gente tem visto são advogados se curvando à tirania, porque a gente vive uma tirania, tá? O Brasil é uma ditadura. Ela é uma ditadura, sim. Isso é uma certeza. E o que você acha que mais ameaça a democracia hoje? O Congresso Nacional omisso ou um excesso de judiciário? Excesso de judiciário.
A pior ditadura é a ditadura da toga. É aquela que você não tem como enfrentar. Não tem como enfrentar. Então eu digo hoje, a nossa maior deficiência, que você me perguntou, é exatamente isso. Hoje você ter a politização dos poderes. A gente precisa que os poderes tenham independência. Enquanto os poderes não tiverem independência, a gente não vai governar o Brasil. Por exemplo, Você acha que com essa independência já resolveria esse problema? Não, começa, né? Começa. Curitibano é sempre com rinite, né? No inverno, né? Tudo com it. Tudo com it, Por exemplo, o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, o STF não deixou ele nomear o Ramagem como chefe da Polícia Federal. Pera lá. A nomeação do chefe da Polícia Federal não é do presidente da República? O Lula acabou de nomear o chefe. O Bolsonaro foi nomear o chefe da Polícia Federal, o STF falou, não, você não vai nomear o chefe. Mas pera lá. Todos os outros presidentes antes de mim sempre nomearam os chefes da Polícia Federal. A Constituição Federal diz que é o presidente da República que nomeia o chefe da Polícia Federal. Não, você não vai. E o STF não deixou ele nomear o chefe da Polícia Federal. Não, eu vou falar uma coisa. Porque o STF já tem maioria de esquerda. Mas e aí, assim, pro cidadão comum, eu sou advogada também, né? Apesar de não atuar, eu estudei os mesmos 5 anos que você e a gente aprende uma coisa ali na faculdade que é conforme a Constituição. Mas pro cidadão comum, você pensa. E aí, me diga você, né? Você tá aqui como cidadão comum agora. Eu tô bem comum. A leiga aqui. Qual é a tua área, Pri? Oi? Qual que é a tua área de atuação? Marketing. Tô formada em marketing. Você não pensa assim, tá, mas e agora? O que a gente faz? Pra onde que a gente corre? Vamos mandar o meteoro, como diz o Firmino, vamos mandar o meteoro. Acabar com tudo e começar do zero. Porque assim, ó, se ele falou, o STF diz nessa Não, agora situação. falando uma questão, independente da pessoa que tá nos assistindo, vendo isso, é de direita, esquerda, centro, não é nada, enfim. Não, a gente tá o falando que vale aqui de pra instituição. Perdão da palavra, gente, mas o pau que bate em Chico, bate em Francisco. No Brasil não é assim. Porque se pra um pode... Isso aí Não, tá e muito assim, tá como- explícito quando esse não negócio. deu, O por Chico e o exemplo. Francisco batem no pau. É melhor, né? Você foi ligeira nessa. Dependendo do que lado que tá, é pau no Chico e Francisco. Mas assim, é explícito. Não, essa... mas assim, o que Perseguição, faz vamos falar, né? nesse Não, perfeito. sentido? Como que resolve uma situação dessa? Porque não tem pra onde Foi o correr. que aconteceu comigo. Eu parei, olhei pra isso e falei, o que nós vamos fazer? Cara, vou lá botar o dedo na ferida, vamos tentar. Hoje a Câmara dos Deputados tem 100 deputados corretos. Então, de 513, nós temos 100 deputados do nosso lado. Imagine só. De 513, nós temos 100 deputados. Nós estamos sonhando que É o Davi contra o Golias, né? Literalmente. Nós estamos sonhando que com essa eleição a gente consiga chegar a 200. E aí a gente começa a ter uma força nesse cabo de guerra. É assim. O Senado hoje, hoje essa eleição de Senado vai mudar 2/3 do Senado, porque o Senado a cada 4 anos é 1 ou 2, né? Vai mudando, né? Esse ano mudarão 2. A gente tem chance de mudar 2/3. O problema é que é o seguinte, né? O Norte e o Nordeste são 16 estados. O Sul são 3 estados. Olha que guerra inglória. Então o Norte e o Nordeste tem 48 senadores de 81. Olha isso, cara. Então tá errado isso, tinha que mudar isso também. Não pode todos os estados ter o mesmo número de senadores, por exemplo. São Paulo tem o mesmo número de senador que o Piauí. E olha a economia que difere os estados. Não faz sentido, Faz sentido, realmente. Nunca mesmo- tinha parado pra pensar. entendeu? Como que você Transformar. acha que deveria ser essa distribuição? Tinha que ser por número de habitante, né? Tinha que ser por número de habitante. Quantos habitantes tem São Paulo? Quantos habitantes tem a Bahia? Quantos habitantes tem o Paraná? Tinha que ser por número de habitantes. Para ser uma distribuição correta. É assim que deveria ser. O Senado representa o Estado. Então eles dizem o seguinte, o Senado tem o mesmo número de senadores, porque o Senado não representa o povo, o Senado representa o Estado. Então 3 senadores por Estado para ser um número igual. Eu acho que já está errado. Se as decisões do Senado impactam no povo, eu não posso dizer que o Estado representa, que os senadores representam só o Estado. Tinha que arrumar isso. E, por exemplo, os números de deputados, os deputados representam o povo. Tá bem defasado. O número de deputados de São Paulo tá bem menor do que deveria ser. Então tem muita coisa pra gente mexer. É absurdo o que tem que mexer no Brasil e dá. E dá. O problema é que como nós politizamos demais os poderes, aí quando chega um cara de direita lá, há essa interferência. Então o Jair Bolsonaro não conseguiu governar porque o STF, que é maioria de esquerda, não deixou o Jair governar.
E aí vieram com essa armação de trama golpista pra ele não se reeleger, pra ele não voltar ao poder, pra matar a direita. Então esse que é o E problema. ainda assim, com toda essa interferência, pandemia, ele entregou o país. Não, cresceu a Nossa, economia. né? Vamos ser sinceros, gente, assim. Cresceu muito a economia. O Bolsonaro cresceu muito mais a economia na pandemia do que o Lula cresceu agora. Quer dizer, o Lula não cresceu, né? O Brasil diminuiu com o Lula agora, pós-pandemia. A dívida do Brasil, hoje ela é impagável. As pessoas não sabem isso, né? É por isso que eu amo esse podcast de vocês. Essa informação vai chegar pro povo. Hoje o Brasil vive de empréstimo. Imagina se você é um empresário, você tem uma panificadora. Todo final do mês, você vai no banco e empresta dinheiro para pagar teus funcionários e pagar a conta de luz e de água da panificadora. Hoje o Brasil vive assim. Não, se fosse um empresário já tinha fechado, né? O Brasil, Ninguém se sustenta assim. o que a gente arrecada, olha a gravidade disso que eu vou falar. Hoje o Brasil, o que a gente arrecada não é suficiente para manter o Brasil aberto. Tá, mas como se nós somos um dos países que mais arrecadam em imposto? Eu acho que tá... A gente gasta muito. Dos tops 3 Porque a gente gasta muito. A gente gasta, por exemplo, sabe quanto custa por dia o Congresso Nacional para abrir? Por dia, 20 milhões de reais. Para abrir a porta do Congresso Nacional Não. custa 20 milhões de reais por dia. Tem gente que chega a dizer que custa 40 milhões de reais por dia o Congresso Nacional para abrir a porta. Como assim? De tanto funcionário, de tanta regalia, de tanta coisa. Isso que eu ia te perguntar, qual que é a tua opinião sobre essas regalias no Congresso? Eu sou contra. Eu sou a Porque, favor assim, do cenário Suécia. Por isso que eu falei, eu sou advogado. Ó, eu já coloco aqui, eu não sei se quem vai assistir aqui vai votar em mim, mas eu já aviso o meu eleitor. Vocês vão me ver no escritório advogando, vocês vão me ver fazendo audiência. Eu vou continuar advogando. Eu tenho que pagar minhas contas. Eu não sou corrupto, eu não vou me corromper. Tá? E pra minha conta fechar, eu vou ter que continuar advogando. Tá? Porque assim, ó, eu acho uma... Eu vou continuar tendo minha profissão. Tá? Eu tô sendo honesto aqui. Eu não tô indo pra política pelo salário de deputado. O meu escritório vai ter que continuar rodando. O salário de um deputado hoje é o quê? Uns 40? É um baita de um salário. Líquido dá uns 20 conto. Não, é um baita de um O salário. bruto, ele tá... O bruto tá quase 30 e pouco, né? É que é muito fora imposto, né? as regalias. o Muita vale- regalia. Auxílio moradia, vale Então, por paletó, exemplo, não sei o quê. eu vou usufruir de algo do mandato? Vou. Mas Até aquilo porque- pro mandato. Eu não vou usar o carro do mandato pra ir fazer compra no mercado, o carro pra buscar minha filha na escola. Isso não existe. É o carro pra você ir numa agenda. A passagem aérea, que é reembolsável, vai usar o reembolso quando de fato usou pra... A gente já vê a discrepância, porque assim, quem faz o Brasil girar é a população, é o pagador de imposto. Claro. Sem imposto não tem como tomar decisões. E olha como que tá defasado o salário mínimo. Você que nos assiste, você é de PT, você é da direita, PL, enfim. Olha pro teu salário mínimo, pega lá tua folhinha do mês lá, tudo que tá descontado, porque você paga imposto quando você recebe teu Não, salário. é inviável. Você paga teu imposto na hora que você compra um pão. Não, E não assim, fecha a conta, não e faz olha- mercado. E a conta, na Ó. verdade, agora com essa mudança da escala 6x1, né? Pra 5x2 ou 4x3, enfim, da forma como for aprovada, vai diminuir ainda mais o salário da pessoa que vai trabalhar menos. Por E vai quê? aumentar o mercado. Porque o dono da farmácia, por exemplo, hoje ele tem 2 funcionários, ele vai precisar de 4 funcionários. E aqueles outros 2 funcionários que ele vai ter que continuar pagando o mesmo valor de salário, o valor vai pro remédio. Vai pros itens da farmácia que você vai ter que comprar Esse um pouco tema, mais. eu acho assim, é um tema muito delicado. Quando a gente fala, essa semana o Brasil vai falar de escala 6x1 ou 5x2. É um tema delicado por quê? Porque o político tem medo de tratar desse tema porque ele tá com medo de perder voto. Então ele tem medo de ser mal interpretado e acabar virando inimigo de um determinado setor. Quem se posicionar aqui ou vai virar inimigo do trabalhador ou do empresário. Então, um tema que o político não quer mexer. Né? Eu trato de temas sensíveis porque a minha preocupação é com o cidadão, com o brasileiro e com o Brasil. Como eu disse, eu não estou preocupado com o voto, eu estou preocupado em um Brasil melhor, em arrumar o Brasil. E é importante que a população saiba a verdade sobre esse tema. Qual que é a realidade sobre esse tema? Vamos lá. A escala 5x2 é melhor para o trabalhador? Do ponto de vista de descanso, mas trabalhador, fique ciente, o teu salário vai diminuir, isso é uma realidade, o salário do trabalhador vai diminuir, tá? E
o empresário vai ter mais gastos. Isso não tem como fugir, essa conta não vai fechar. O salário do trabalhador vai diminuir se ele for para a escala 5x2. Então esteja ciente disso, tá? Por sua vez, o empresário não vai conseguir sustentar isso, tá? E o que vai acontecer, trabalhador? Isso é uma realidade. Eu não estou sendo contra ou defendendo, eu estou mostrando pro brasileiro a realidade. Vai ter mais descanso? Vai. Mas teu salário vai diminuir um pouco e o produto que você consome vai aumentar. Então, especialmente, locais que tem que ficar aberto finais de semana, o produto vai aumentar. Mercado, o preço do arroz vai subir, o preço do feijão vai subir, tá? Remédio, o preço do remédio vai subir. Isso é uma realidade. O combustível. Por quê? Pensa só, começa da ponta. Aquele que está produzindo, tá, vai ter que contratar mais funcionário para produzir o mesmo tanto. Então, o mesmo tanto que o cara produz de arroz e de feijão. Para produzir aquele mesmo tanto, ele vai ter que contratar mais funcionário. Então, ele vai diminuir um pouco o salário de alguns e vai ter que contratar mais gente. Para fechar a conta, ele vai subir o preço da produção. A empresa de transporte do caminhão, que vai buscar esse arroz e esse feijão para levar no mercado, vai ter que contratar mais caminhoneiro. Vai baixar o salário daquele caminhoneiro e vai ter que contratar mais. Ou seja, vai ter que subir o preço do transporte. O dono do mercado, que também vai ter que contratar mais funcionário, vai estar pagando mais caro no arroz, porque ele já vai vir mais caro da empresa que produziu, do caminhão que está transportando e chegou para ele. E ele tem mais funcionário. Aonde que ele vai colocar o valor? Pro consumidor final. Pro consumidor final. O consumidor final é você, que às vezes vai ter um tempinho mais de descanso, que está ganhando menos e que agora vai pagar mais no produto. E até um adendo na tua reflexão, porque o pessoal às vezes não sabe disso, mas um funcionário, ele, pro empresário, ele custa o triplo, o dobro, o triplo do valor, né? E aí o que eu proponho? Eu não quero ficar contra o povo. Eu acho que assim, o político tem que fazer o quê? O político tem que levar isso pro debate. Por isso que todas as pautas, quando eu chegar lá, se eu chegar lá, as pautas que impactam na sociedade, eu vou fazer audiência pública. Então eu quero chamar os setores, eu vou fazer só assim. Eu não vou fazer projeto de lei da minha cabeça. Eu vou ter a procuração dos paranaenses para tomar decisões pelos paranaenses. Então é o seguinte, isso aqui vai impactar o brasileiro e o paranaense, eu vou fazer uma audiência pública. Eu quero ouvir o povo. Eu vou fazer enquete, eu vou chamar os setores, eu vou chamar o dono da farmácia, o dono do mercado, eu vou chamar o cara do sindicato, o cara da associação. Eu quero ouvir a população pra gente chegar num denominador comum. Não dá pra ter uma lei pra todo mundo ter que fazer isso? Tinha que ter. Isso que eu tô falando, né? Então, aí eu vou tomar a decisão de como vai ser meu projeto de lei. A democracia venceu. O povo quer 5x2? Beleza, vamos pra 5x2. Agora, o que eu proponho, hoje eu não tenho token de deputado federal, eu não posso fazer isso. Mas se eu estivesse lá hoje, eu ia propor o seguinte, beleza, aprovamos, mas nós temos que arrumar essa conta. E quem tem que pagar essa conta é o Estado. Quem tem que pagar essa conta é o Estado. Por exemplo, o empresário vai ter que contratar mais? Vai. O empresário vai ter que mexer no preço do produto? Vai. Que o Estado seja solidário nisso. Ou seja, o empresário tem que pagar imposto também na escala 5x2 e não na 7x7. Hoje o empresário paga imposto na escala 7x7. O Estado não olha pro empresário que ele não abre no feriado, que ele não abre no final de semana. O Estado tá nem aí. A Erika Hilton, que quer ganhar voto, ela quer agradar o povão, ela fala, agora é 5x2. Ela não tá preocupada com o dono da farmácia, com o dono do mercado. Então é o seguinte, o Estado tá fazendo isso, o Estado paga a conta. Então agora o empresário, a minha proposta. Então tá bom, o povo quer 5x2, a voz do povo é a voz de Deus. Vai ser 5x2, eu vou sempre defender a vontade do povo. Mas é o seguinte, o Estado tem que pagar essa conta. O empresário não vai pagar imposto, então, no 7x7 mais. O empregador. O empresário não vai pagar no 7x7. Então é 5x2 no pagamento de imposto também. Aí a gente começa a equacionar. E qual foi a decisão mais difícil da sua trajetória profissional? Ô, louco. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido? Rápido. Papum. A decisão mais difícil da minha trajetória profissional? Jesus, nunca parei pra pensar. Eu não quero ser mentiroso. Então, vamos ao próximo. Então Depois a decisão mais difícil da minha trajetória profissional, eu tenho que responder isso. Olha Fiz só, 20 anos a gente
fez uma pergunta que ninguém fez pra você. Mas é que todo dia eu tomo uma decisão muito difícil na trajetória profissional. Decidi colocar o nome à disposição pra política. Ah, isso é difícil. Isso. Eu acho que hoje, se eu for botar na ponta do lápis, é essa decisão. Eu acho que é isso mesmo, né? Parecia clichê se eu desse essa resposta. Mas é uma realidade, porque, veja só, eu vou contextualizar. Eu acho que a decisão mais difícil mesmo é essa, de colocar meu nome na urna. Pelo seguinte, eu sou o primeiro advogado da família. Eu vim de baixo. Eu sou formado numa faculdade qualquer, numa faculdade de nome. E eu comecei atendendo em cafezinho, eu comecei atendendo em escritório de amigo, coworking. Tinha vezes que eu ia pro coworking para atender um possível cliente, o cliente faltava, eu tinha que pagar a hora do coworking, o cliente não veio. Então foi difícil chegar onde eu cheguei. Hoje eu tenho um escritório, depois de 5 anos de formado, eu fui ter meu primeiro escritório. Lutei muito para estar conquistando o meu espaço, que é diário. E a advocacia é o seguinte, quanto mais velho você fica, melhor é a tua advocacia. Porque no Brasil você não pode fazer propaganda. Então, a advocacia é no boca a boca do resultado. Então, você vem tendo resultados, você vem tendo clientes no boca a boca. Então, por isso que você tá mais velho, teu escritório tá maior. Porque você veio conquistando espaço. E eu estou numa ascendente, eu estou no meu melhor momento profissional. O melhor momento da minha carreira da advocacia é o momento que eu estou agora. E por uma necessidade Brasil, eu venho agora e praticamente estou interrompendo esse crescimento, colocando meu nome para a política, que é algo que não vai me dar retorno financeiro nenhum, porque eu não vou roubar. Então isso foi uma decisão difícil. Pode ser que atrapalhe o crescimento do meu escritório por uma decisão ideológica minha, né, que é de lutar pelo Brasil, pelos conservadores, pela família. Essa é a resposta. Essa, com toda certeza, olhando financeiramente, para mim, eu tô colocando em risco o crescimento financeiro do meu escritório. O Congresso representa de fato a população? Não, o Congresso representa hoje a corrupção estrutural. Hoje a estrutura que é montada no Congresso Nacional foi feita para roubar, tá? Eu sou contra o formato que é o Congresso Nacional. É muito caro para abrir. Tem muito funcionário, tem muito cabidão, tá tudo errado aquilo lá. O nosso Congresso é mais caro que o Congresso americano. A arrecadação, o PIB americano é 20 vezes maior que o nosso. E o nosso poder legislativo, o nosso Congresso é mais caro que o Congresso americano. Pronto, você já vê que tá errado, né? E hoje no Brasil, uma coisa que eu não vou ganhar, eu não vou vencer isso. Provavelmente eu não vou vencer, mas eu vou tentar. Hoje no Brasil, por que o cara quer ser político? Vocês já pararam pra pensar? Eu vou começar a andar de carro blindado e colete. Não, de carro blindado eu já ando. Eu vou começar a andar de colete balístico. Por que o cara gasta 15 milhões de reais numa campanha eleitoral? Já pararam pra pensar? Tem cara que gasta 20 milhões de reais. Tem cara que vai gastar... Eu já tô sabendo que tem um cara aqui no Paraná que tá dizendo aí que vai gastar 30 milhões pra deputado federal. Por que o desgraçado vai gastar 30 milhões de reais pra ser deputado federal se o salário do cara vai ser 20 conto? Já parou pra pensar? Eu vou explicar. Hoje um deputado federal tem pelo menos 50 milhões de reais por ano de emenda. O que é isso? Cada deputado ele tem um valor de emenda que é no Pix. Ele transfere no Pix a emenda. Por ano para ele mandar para onde ele quiser. Então os corruptos, não são todos, os corruptos fazem o quê? Ele tem um prefeito que é amigo dele. Ele vai lá e manda 10 milhões pro prefeito. E ele faz acordo com o prefeito. Prefeito, 50-50, você me volta metade disso? Combinado. Manda para uma associação, o dono da associação volta metade. É por isso que às vezes encontram mala de dinheiros com políticos. Porque como que o cara volta essa grana? Às vezes tem que se virar, tem que fazer dinheiro. Então, hoje, é essa sede por ser político, porque é muita emenda, é muito dinheiro, é muita grana. Então eu sou contra que o Poder Legislativo tenha emenda parlamentar. O Poder Legislativo tem que fiscalizar o governo. O Poder Legislativo tem que legislar e fiscalizar o Executivo. Se a gente corta essas emendas parlamentares, ninguém mais quer ser deputado e senador. Só vai pra deputado e senador retardado igual eu. Só vai pra deputado e senador o cara que quer ser síndico do prédio, que normalmente é um cara que você nem gosta tanto, né? Porque tem que ser estranho pra querer ser síndico de um prédio. O cara não tem salário, vai trabalhar um monte. São esses caras que vão virar deputados e senadores se acabar as emendas parlamentares. Então hoje a estrutura do Congresso ela foi feita, ela é estruturada por poder, por privilégios, por grana. Não tem como dar certo.
tá? E aí, Jeffrey, o que você vai fazer? Você vai tentar arrumar isso? Eu vou tentar. Um passarinho só não faz verão. Mas como eu disse, como eu sou um só, e eu não tenho como arrumar tudo, eu vou focar em algumas coisas. Então eu tô deixando claro pro meu eleitor. Eu não vou lá arrumar o Brasil como um todo. Quem tem que arrumar isso é o presidente da República, né? Mas eu vou lá com uma pauta bem específica. Eu quero começar arrumando a justiça brasileira, que eu acho que se a gente arruma a justiça, a gente já começa a melhorar. Sim. Né? A gente já começa a ter muito. Então, você imagine só, se o povo tava desanimado com a política, ouvindo esse podcast, acabou de vez, né? Uhum. Não, imagina. Eu vim aqui pra acabar com a política brasileira. Acabar com tudo. O povo agora ou se esperta ou não se esperta mais. Nossa Senhora. Conta pra gente, você colocou o teu nome à disposição pro teu, né, no teu grupo político para pré-candidato a deputado federal. Sim. Com que tipo de atuação você acredita essencial para realmente, né, ser essencial para realmente mudar isso no Brasil? Para fazer a diferença? Porque Primeiro, deputados federais são... 513. Por estar aqui no Paraná Eu acho que são 36, 37, 40 no máximo. 40. Como 40. fazer a diferença realmente? Olha só, o que é o deputado federal, para as pessoas entenderem? O deputado federal, ele atua em Brasília. Exatamente. Ele vai ser o elo de Brasília com o Paraná, representando o povo. Então, aquilo que impacta no povo, tá, parte por um deputado federal. Então, o deputado federal, além dele tem que se preocupar com o Brasil, ele tem que se preocupar com o estado dele. Tá? Então, o deputado federal vai mexer em leis que impactam o Brasil. O deputado estadual vai mexer só em leis que impactam o Paraná. O vereador vai mexer em leis que impactam no município. Então, a responsabilidade do deputado federal é muito grande, porque um voto, um apertar de dedo, ele impacta o Brasil inteiro. Tá? Eu vou atuar de forma bem precisa e objetiva nas questões de justiça, nas questões jurídicas, do direito, mexer em leis que impactam o poder judiciário, né? Mas óbvio que eu vou ter que votar tudo. Uhum. Então, um deputado que tem responsabilidade em votar preocupado com o povo já faz a diferença. Por que isso? Às vezes o governo ele quer aprovar um projeto, tá? Então o governo quer aprovar um projeto. E aquele projeto é ruim pro povo, mas é bom pro governo. Por que o deputado vota contra o povo e vota a favor do governo? Porque ele recebe emenda. O governo junta no telefone e fala assim, ó, você tem 50 milhões, 40 milhões de emenda por ano, certo? Eu vou te mandar mais 20 aqui. Só pra você apertar um Meu sim. Deus. Aí ele faz a conta. Porra, ele vai me mandar 20 milhões aqui. Vai voltar 10 pro meu bolso do acordo que eu tenho com aquele prefeito, eu aperto sim. Então, isso que eu tô falando. Você acabar com a emenda parlamentar, você tira, inclusive, o poder de interferência na votação. Aí o parlamentar vai votar preocupado, de fato, com a população. E quando esse voto vier do grupo, por exemplo, você pertence a um partido, hoje você é do Novo. Uhum. Se tiver algum tipo de votação, vamos imaginar um cenário aqui onde você se elegeu e você tá lá. Se tem uma votação onde o Partido Novo dá a diretriz e fala, nós vamos votar não. Mas você acha que aquilo pro povo é importante? Lá na sua enquete, nas suas redes sociais. Eu voto sim. Você não fica atrelado ao seu partido? Você tá convicto disso? Eu sou contra partido político. Eu estou em um partido político porque a lei me obriga a estar em um partido político 6 meses antes da eleição pra concorrer. Mas eu acho que o mandato tinha que ser meu, né? Tinha que ser do meu eleitor e não do partido. Eu sou contra. Eu acho que no Brasil tinha que ser autorizado você concorrer sem partido político, para que não haja essas interferências. E sabe por que existe essa interferência do partido? Por exemplo, já ouviu falar das comissões? Já. Vamos lá, CCJ. É a Comissão dos Sonhos, tá? Isso que eu tô falando, eu nunca fui político, mas eu conheço tudo desse troço. Por causa da advocacia. Eu conheço tudo como funciona. CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. É a Constituição que todo mundo mais gosta, tá? Você está na CCJ. Caramba, o Chiquini tá na CCJ. Legal. Sabe de quem que é a vaga? Do partido, não é minha. Olha só. Então, por exemplo, a CCJ vai votar alguma coisa que eu, Chiquini, tô contra o partido. Eu vou votar como o meu eleitor quer. Sabe o que o partido faz? Me troca. O partido me tira da comissão e põe outro nome. Olha que absurdo isso. Então é por isso que os caras acabam votando como o partido quer, pra não desagradar a liderança do partido, pra ter privilégios.
Mas então, em todas as esferas, tem essa interferência até dentro do partido? Tem. Por isso que você tem que escolher bem o partido que você vai. Por isso que eu aponto o dedo pra alguém que é de direita e foi pro PSD. Não vai votar com o povo. O cara de direita foi pro União. Esquece. Você vai votar com... O Partido Novo é o partido que, com todas as deficiências que tem, e eu sei que tem, é o partido que mais vota contra o PT. Até mais que o PL. Se você olhar os votos do Novo e do PL, o Novo é o partido que mais vota contra o PT. Então eu acredito, por isso que eu fui pro Novo. Veja, a dificuldade de explicar pro eleitor por que eu tô num partido pequeno, porque eu quero liberdade pra votar com o povo, Faz não sentido. com o partido. Agora faz sentido. Agora, pô, como que eu vou explicar? É difícil. Ô, Chiquini, você tinha que estar no PL, que é um partido... Tá bom, mas hoje eu estaria no PL. Porque hoje o Sérgio Moro é o presidente do PL. Mas antes, quando eu me filiei num partido, o presidente do PL era um cara que é de esquerda aqui no Paraná. O cara do Centrão, tanto que o cara agora foi pro PSD. Então assim, eu tenho uma visão macro que às vezes as pessoas não têm. Eu prefiro estar num partido pequeno, que eu vou ter menos interferência do partido e eu vou conseguir votar conforme a minha enquete, do que ser obrigado a votar que nem o povo, aí ficar na mão do partido, o partido me movimentando e eu não consigo fazer política pro povo. Olha que jogo de xadrez. Sim. Estratégia. E fala pra gente, se você pudesse dar um conselho hoje pra população que não sabe como votar, em quem votar num deputado federal. Qual Me seria o segue nas conselho? redes, @Jeffrey Chiquini, arrasta pra cima. Se me seguir por uma semana, você vai aprender a votar. Né? Mas o que elas precisam analisar? Porque assim, a gente não Quer pode aprender a fazer... votar? De verdade mesmo. Eu acho que o melhor conselho que eu dou, quer aprender a votar? Vote alguém que tem profissão e que não dependa da política pra viver. Ponto final. Porque na hora que o bicho pegar ali, o cara olha e fala, eu não preciso disso daqui, eu me importo mais com a minha reputação, com a minha dignidade, com a minha biografia, eu não vou manchar minha imagem, minha biografia por causa desse voto. O cara que depende daquilo pra pagar o boleto dele, ele não quer perder o mandato. Então ele prefere virar as costas pro povo e votar com o partido, por exemplo, votar com a corrupção pra garantir o mandato dele, e dele pensa assim, daqui um pouco o povo esquece, eu vou ter que pedir voto só daqui 4 anos, só daqui 3 anos, eles fazem matemática. Não, eu vou Sim. votar contra o povo aqui, porque depois eu voto a favor do povo e agrado o povo ali, conquisto meus votos de novo, Por isso entendeu? que esse tema da escala 6x1 agora, nesse momento, é tão sensível, né? Por isso que eu tenho certeza dos problemas que eu vou enfrentar no Congresso. O patinho feio, né? Eu já tô imaginando o que vai acontecer. Agora é o seguinte, dane-se. Eu vou votar a favor do povo. Querem me expulsar do partido, me expulse. Querem pendurar uma placa minha lá, você é odiado por todos os políticos do Brasil. Pendure. Eu não dependo disso. Eu quero arrumar o Brasil, eu quero ficar do lado do povo. Tá? Se eu pudesse ser igual a alguém, eu queria ser como o Enéas. Ai, nossa. Eu queria ser ele como foi Enéas, um forte. médico bem-sucedido que não dependia daquilo pra viver e só queria arrumar o Brasil. Eu sou a reencarnação do Enéas. Tô achando, viu? E ele, inclusive, falava bem parecido com você. Não, tudo que ele falava faz sentido já na Hoje, atualidade, atual. cara. Eu só Real. não tenho a inteligência do Enéas. O Enéas é um cara muito fora da curva. Durante as eleições de 2022 e logo depois das eleições de 2022, uma das um dos assuntos mais comentados por quem é de direita é que teve interferência do ministro Alexandre de Moraes, que na época era o presidente do TSE, Não tem nada, meu irmão. ali na eleição. Uhum. Você acha que realmente teve essa interferência? E você acha que esse é um risco para a eleição desse ano? Ou as pessoas podem ficar tranquilas que não vai ser um risco? Boa pergunta, hein? E você sabe a resposta. Vocês são inteligentes, por isso que eu tô feliz aqui, né? Eu não tenho que explicar que o azul é azul, que a bola é redonda, né? Funciona assim, o Alexandre de Moraes, em 2022, ele era presidente do TSE. O TSE é o órgão máximo da Justiça Eleitoral. Hoje ele não é mais presidente do TSE. Hoje o presidente do TSE é o Nunes Marques. Tá? E o vice-presidente é o André Mendonça. Então são 2 ministros que até a segunda ordem nós não temos nada que desabone suas condutas, né? O Alexandre de Moraes, quando a gente fala assim, o Alexandre de Moraes interferiu nas eleições de 2022, o TSE interveio. O TSE deu privilégios, deu preferências, tá, a um determinado candidato em detrimento de outro. Por exemplo, o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo, que é uma empresa de filmes,
né, e documentários, ia lançar um documentário sobre a facada que o presidente Bolsonaro levou. Esse documentário poderia influenciar eleitores? Não sei se poderia ou não, mas é uma realidade, é um fato. O cara levou uma facada e queriam fazer um documentário. O TSE proibiu que esse documentário fosse divulgado. Ou seja, isso daí foi uma censura. Mas mesmo sem saber do conteúdo? Sem saber do conteúdo. Imaginou? Então isso interferiu? Interferiu. Outra coisa, o Lula ia lá e chamava o Jair de genocida. O TSE deixava ele chamar o Jair de genocida. Propaganda do PT. O Jair não deu vacina e muitas pessoas morreram na pandemia. O TSE deixava. O Jair vinha e fazia uma propaganda. Lula de mãos dadas com Maduro. O TSE mandava tirar aquela propaganda que mostrava o Lula com Maduro. Isso é uma interferência. O TSE, presidido por Alexandre de Moraes, decidia o que um candidato podia mostrar e o que outro candidato não podia mostrar. Então, houve-se uma interferência. Agora, vai haver a mesma interferência? Eu não sei. Eu espero que não. Eu espero que não, porque me parece que esses dois presidentes, presidente e vice-presidente, são pessoas com menos lado político, com menos ideologia política, até porque ninguém... Deveria ter, né? Mas tem. Isso é uma realidade. Isso eu sou professor de processo penal. E tem uma disciplina do processo penal que a gente vai tratar de imparcialidade. E eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, não confundam imparcialidade com neutralidade. Ninguém é neutro. Não existe juiz neutro. O que é neutralidade? Não existe no Brasil. Por que não existe neutralidade? Porque todo mundo tem um time do futebol do coração. Tudo que eu vou falar aqui, vocês pensem. Todo mundo tem opção sexual. Nós temos. Time do coração, nós temos. Opção religiosa, nós temos. Tudo que eu falei aqui, vocês têm, não tem? Sim. Beleza. Você é juíza. Vocês são juízas. Vocês estão ali com aquela toga, né? E você vai julgar, né? O réu atleticano, tá? E a vítima coxa branca. Você tem que julgar. E você é coxa branca. Você vai julgar o réu como culpado só porque a vítima é coxa branca igual você e o réu é atleticano? Não pode. Isso é ser imparcial. Você não é neutro. Você não é neutro. Você é coxa branca, né? E aquele cara e o réu é atleticano. Eu não sou neutro. Mas o que é ser imparcial? É agir com imparcialidade. Então, imparcial é mostrar, parecer ser imparcial. Então, imparcial é aquele que parece ser imparcial. Por que, por exemplo, que o Alexandre de Moraes não poderia ser o juiz, relator da farsa da trama golpista? Porque o Ministério Público estava dizendo que os acusados queriam matar o Alexandre de Moraes. Se a acusação diz que ele, juiz, seria morto, ele consegue parecer imparcial? Não. Quando você não consegue parecer imparcial, você não é imparcial. Não, mas eu vou julgar com imparcialidade, eu prometo. Não, você não é imparcial. Não, eu sou imparcial. Não, você não consegue parecer imparcial. Então, imparcialidade é exatamente isso. E eu quero te perguntar agora sobre um tema também que ainda tá na boca do povo, né? Que é a Lava Jato. Uhum. Na tua opinião, a Lava Jato, ela foi um combate legítimo à corrupção? Ou ela acabou se tornando um instrumento político? Não, um combate legítimo contra a corrupção. A Lava Jato foi um combate legítimo contra a corrupção. Eu atuei na Lava Jato. Eu odeio o PT por causa da Lava Jato. Todo estudante de direito, ele é tentado a ser de esquerda. Sempre. O professor que eu mais gostava na faculdade, que inclusive me indicou para atuar na Operação Lava Jato, ele era de esquerda. Tá? E eu tinha muito mais simpatia pela esquerda do que pela direita, quando eu vou atuar na Operação Lava Jato, tá? E ali, eu tinha um viés centro-esquerda, por causa da faculdade de Direito. Todo mundo se forma na faculdade de Direito, principalmente na nossa época que não tinha internet, você se forma com um viés ou de esquerda ou de centro-esquerda. É impossível você se identificar de direita fazendo direito, impossível, tá? O curso de Direito foi feito para você sair lá de esquerda. E eu saio da faculdade com viés de centro-esquerda. E começa a Operação Lava Jato, e esse meu professor, bem petista, me indica para atuar na Lava Jato. E eu chego com aquela bagagem carregada, né? E eu começo a viver. E eu vejo
a 1 metro de distância, o Vacari dizer o que é o PT, o Vacari dizer o que é Lula. Eu vejo a 1 metro de distância o Cerveró dizer o que é o PT e o que é o Lula. Então aquilo me fez pegar nojo da esquerda. Nossa. Então eu atuei na operação. O meu cliente confessou pra mim os crimes que ele praticou. Eu fiz no interrogatório ele confessar. O meu cliente é confesso. O meu cliente é confesso. Eu sou advogado criminalista que não defende a mentira. O meu cliente, quando eu assumo a defesa na Operação Lava Jato, ele chega e fala pra mim, doutor, qual que vai ser a nossa estratégia? Eu falei, é a verdade. Eu convenci o meu cliente a confessar os crimes que ele praticou de lavagem de dinheiro. Meu cliente é réu, confesso. Ele sentou na frente do juiz Sérgio Moro e contou o esquema que era. Eu folhei a Operação Lava Jato da primeira página à última. E eu vim com uma tese processual pro meu cliente, tá? E que ele foi absolvido. O Sérgio Moro absolveu meu cliente na Operação Lava Jato. Mesmo ele confessando o crime. Por Olha quê? só. Porque tinha um erro processual, que eu defendi o processo, eu defendi uma falha no processo, o juiz Sérgio Moro acatou a minha tese processual e inocentou meu cliente. Então, eu conheço o processo da Operação Lava Jato, eu digo, eram corruptos que confessaram seus crimes, devolveram dinheiro, né? E, por ter um STF politizado, levar esse processo até o STF, e por política o STF anulou toda a operação. O STF anulou condenações de réus confessos que devolveram milhões. E que voltou esses milhões pra eles, inclusive, né? Entendeu? Voltou? É, vários sim. Capaz. Claro, Voltou. apreendeu um avião, por exemplo. Anulou o processo, devolve o avião. Devolve o avião. Teve até dinheiro. Meu Deus. Teve devolução Entendeu? de Então a dinheiro. Operação Lava Jato arrumou o Brasil. Eu tô incrédula, eu tô Por perplexa. isso que a gente volta pro início da nossa conversa. Quando a gente tem um STF politizado, a decisão do STF ela não é jurídica. Ela é uma decisão política. Você vai privilegiar aquele a quem você deve pedra. Pô, foi o Lula que me indicou aqui, eu devo pedra pra ele. Entende? E assim, Chiquini, o Flávio foi o nome escolhido pela direita, né? Pelo líder da direita, que é o Jair Bolsonaro, pra ser o representante nas eleições de 2022. Mas agora, com esse rolo do Vorcaro, do Banco Master, tem gente que já tá duvidando, o próprio Zema já ficou meio assim, já foi lá, fez vídeo e tal, falando, né, condenando praticamente ele. Qual seria uma segunda opção de nome da direita para a eleição de 2026? Eu declarei meu voto ao Flávio Bolsonaro, né? Inclusive falei sábado com o Flávio, que ele tá vindo a Curitiba, e conversamos sobre o Zema no telefone, ele me ligou, Chiquinho, eu sei que você é do Novo, tal, fica tranquilo quanto a isso, né? Continuamos alinhados, tal. Beleza, eu declarei meu voto ao Flávio. Vamos lá, eu sou advogado criminalista, eu já vi muita coisa ruim nessa vida. Então, pra eu olhar uma coisa e falar, não, isso é ruim ou não é, a minha lupa moral, ela é um pouco mais ampla do que a lupa moral de um padre e de um pastor, obviamente, né? E eu penso o seguinte, eu não vou casar com o Flávio, eu não quero ter filhos com ele, né? E eu não quero morar com o Flávio, mas eu daria a chave da minha casa pra ele, uma procuração com amplos poderes pra ele. Por quê? Essa relação que vazou entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro não é uma relação criminosa. No direito, nós temos algo que a gente chama no direito de ânimo e dolo. Ou seja, eu tenho que ter um conhecimento prévio das coisas. Tá? A partir do momento que o Flávio está tendo uma relação comercial privada com o Vorcaro, que é um cara que investiu na Fórmula 1, que é um cara que investiu na Globo, que é um cara que investiu na Jovem Pan, que é um cara que investiu... Imagina, o Vorcaro foi patrocinador da Fórmula 1. O cara era o maior empresário do Brasil, tá? E tinha relacionamento com ministros, tinha relacionamento com grandes empresas, tá? Então, a partir do momento que o Flávio tem contato com esse cara até aqui, por relações privadas, como eu estou vendo, eu não vejo corrupção. Aonde estaria o problema? Se tivesse corrupção. E eu já analisei o que tem, conversei com o Flávio, conversei com outras pessoas próximas, obviamente eu não vou apoiar nenhum bandido, e eu digo pra vocês, nós temos uma questão moral do campo de vista de quem era o empresário. Imagina, todo dia você voa de Latam. De repente dá um escândalo que o dono da Latam é criminoso. Você se torna um criminoso porque você voava de Latam? Ou não, você tem um amigo.
Você tem um amigo, o cara é amigo, o cara frequenta a tua casa. De repente você liga a televisão, busca apreensão na casa do cara, o cara é bandido. Meu Deus, aquele carro que eu viajei com a minha família, como esse cara pra praia? É um carro que ele comprou com dinheiro do crime e você não sabia que ele é um criminoso. Qual o problema? O Vorkara foi exatamente isso. Ele se relacionou com muita gente. E todo mundo que se relacionou com ele vira bandido? Não, porque ele não era um bandido declarado. É diferente de me relacionar com o Marcinho VP, que todo mundo sabe. Sim. O Marcola. Pô, cara, você não sabia que o Marcola é líder do PCC? Aí muda. Eu não tinha ideia que o Marcola era líder do PCC. Eu não tinha ideia que era o Marcinho VP. Não, cara. Pera lá, você está se relacionando com o maior empresário do Brasil, que se relaciona com os maiores empresários do Brasil e que não existe uma pulga contra o cara. É mais um empresário dentre outros. Por exemplo, vários, se vazasse um áudio do Flávio conversando nos mesmos teores. Ô, meu irmão, tudo bem? Ô, meu irmão, eu preciso de uma ajuda tua aí, eu sei que você tá com um problema aí. Dono da van. Tinha dado escândalo? Não. Mas o Vorkara era muito maior que o dono da van. Tinha uma reputação... O velho da van. Um beijo pra ele. Tinha muito mais reputação em um determinado momento que o dono da van, muito mais prestígio. Só que o dono da van, a gente sabe que hoje é um cara completamente ilibado. Então o problema está não na forma, mas em quem foi a pessoa. Então olhem pra forma. O Flávio trocar aquele áudio com um cara que era amigo, dava pra ver, eram amigos. Uma amizade que se construiu. E que eu também construo muito fácil as amizades. Eu tenho esse problema. De repente tô chamando de irmão também, né? Então até onde foi o relacionamento do Flávio? Tem algum comportamento ilícito? Não. Tá? Então troca o Flávio? Não. Não. Por quê? Porque hoje as pesquisas mostram que só ele pode vencer o Lula. Se a gente troca o Flávio agora, por essa fumaça que não é criminosa, a gente vai eleger o Lula. Então eu continuo apoiando o Flávio, porque o Flávio, só ele pode vencer o Lula, tá? De repente, não tem o Flávio, quem você escolheria? Na minha lista, tá? De não tem o Flávio, quem eu escolheria? O meu nome 01 é Marcel Van Hatten, tá? Que não é porque é do meu partido, é que pra mim é o melhor político do Brasil. O Marcel Van Hatten é o maior político do Brasil. Escutem que eu tô falando nesse nome, tá? Marcel Van Hatten. Esse cara é o maior mente que eu conheço. Inclusive, já vi convite pra ele participar do podcast. Eu vou fazer ele vir. Convide ele por nós, por favor. Marcel Van Hatten, pra mim, arrumava o Brasil. Marcel Van Hatten não tem pra ele. Melhor nome. E segundo nome, Rogério Marinho, que hoje é o coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro. Esses dois nomes. Então, veja, são pessoas que não têm tamanho, eventualmente, pra ser presidente do Brasil. Mas nem sempre os melhores chegam lá. O Flávio é o melhor nome? Não é. Mas é quem tem condição de vencer o PT. Qual que é a minha missão de vida? Vencer o PT. Então o Flávio não é o melhor nome. Não é. O Marcel é melhor que o Flávio, o Rogério Marinho é melhor que o Flávio. Tem outros nomes melhores que o Flávio. Mas que não vão se eleger se forem pra urna. E o que você acha da Michelle? Que é muito comentado também o nome dela, né? Falam que a repercussão negativa do nome dela também é bem baixo. Faz meu voo. Cuidado com o avião que você vai voar, hein? Eu tenho voo, ela tá aqui, ó. Só a Michelle, eu gosto da Michelle, tá? Eu gosto muito dela. Acontece que eu não sei se ela tem expertise pra governar o Brasil. Ela nunca teve mandato. Que nem, por exemplo, o Jair Bolsonaro foi deputado federal por muito tempo. O Flávio, um senador da República. Eu acho que ela não tem bagagem. Eu não sei que empresa que ela comandou. Eu não sei que mandato que ela teve. Então, se eu falar Michelle é minha candidata por questões exclusivamente morais e ideológicas, eu vou estar pecando comigo mesmo. Porque eu prego que o governante tem que ser um síndico de um prédio, que tem que ter experiência, tem que ser expertise. Eu não sei qual que é a formação dela. Que empresa que ela fez dar certo? O que ela fez enquanto política? Não fecha a conta. Sim. E agora eu vou fazer uma última pergunta pra gente encerrar com chave de ouro aqui essa entrevista. Você confia nas urnas eletrônicas? Olha só, nas novas eu confio, tá? E eu passei a confiar pelo seguinte, eu tenho um amigo que é muito amigo meu, que é um juiz, e ele é um hacker, crânio de internet, tá? E ele trabalhou no TRE. E ele é de direitaça igual eu, ele fuçou e não achou erro. Tá? Então ele falou pra mim, Chiquini, eu confio nas urnas, então eu confio nesse cara. Tá? Ele falou que as urnas novas são confiáveis. Tá? Claro que tudo é possível nesse país, né? Mas eu acho que a gente não perdeu assim. O que aconteceu é o seguinte, há boatos
tá? O que diz os bastidores, né? Que, por exemplo, uma região determinada não entregavam o mesmo tempo de rádio que entregavam do Lula pro Jair. Não entregavam o mesmo tempo de TV que entregavam pro Lula pro Jair. Então, não necessariamente foram lá na urna e tiraram o voto, né? Eu não acredito nessa versão que pregam, mas eu acredito no caminhar. Então, não entregavam o programa, a rádio, o programa dele não chegava na rádio. Isso eu não duvido que tenha tido. Entendi. Entendeu? Chiquini, infelizmente a nossa entrevista está se encaminhando para o final. Não, foi um muito prazer enorme ter aqui você com a gente. A gente vai ter que receber mais vezes, porque é muita coisa pra gente falar, né? Não, verdade. muita coisa. Obrigado, E a tá? gente espera receber você aqui da próxima vez como deputado federal. Ah, vamos ver. Se o povo quiser, senão eu fico no meu escritório quietinho. Isso aí. Deus sabe de todas as coisas. Isso, com certeza. Parabéns pelo teu... E eu agradeço o trabalho que vocês aí, estão né? fazendo. Ai, que Ó, show. eu quero trazer aqui o Marcelo Barrato, o Rogério Marinho, o Deltan, o Sérgio Moura. Eu vou fazer uma lista de gente que eu quero que vocês Ó, aqui entrevistem. você tá em casa, viu? Podcast tá aberto pra você. Eu quero que o povo conheça os bons políticos. Eu vou ajudar o povo a conhecer os bons políticos. Vou trazer aqui pra vocês. Ai, Ai, maravilha. que show. Obrigada. Obrigado, Obrigada, meninas. viu? Brigadão. Um abraço. E para você que está nos acompanhando, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e fica de olho no próximo convidado. No próximo convidado, que eu não vou falar quem é pra você ficar curioso, mas a gente vai anunciar pra vocês. E agora a gente vai perguntar no off aqui algumas coisas para ele. Um beijo. Tchau. Tchau.